Olá pessoal, meu nome é Wesley Silveira, sou monitor de desenvolvimento de software 25.1 e hoje a gente vai estar dando início à nossa primeira aula de programação back-end Node.js. Vamos lá. É interessante que vocês já tenham uma pequena base de JavaScript. Isso, quando eu digo uma pequena base, seria basicamente entender a sintaxe do JavaScript. Variáveis locais, uso de for e while, tudo que vocês já viram em Python, só que agora com JavaScript. Mas se vocês não tiverem essa base, eu vou tentar explicar o máximo possível, só que eu posso acabar deixando lacunas. Opa, a dicção agora foi pro infinito. Eu posso acabar deixando lacunas nesse conhecimento para vocês. Então é bom que vocês tenham uma pequena base. Mas vamos lá. Primeiramente, a gente vai criar um servidor em Node.js. Não vamos usar o Express. Eu vou começar do absoluto básico para vocês entenderem tudo o que está acontecendo por trás das cortinas. Então vamos lá. Primeiramente, para a gente criar o nosso servidor HTTP, a gente vai importar a biblioteca HTTP. Aqui eu estou criando uma variável com o uso de const. Esse const é de constante, então não vai mudar. Quando a gente quer criar algo que muda, a gente usa o let. Então vamos lá. Const HTTP igual require HTTP. Isso aqui vai puxar a biblioteca padrão de HTTP do Node.js. Esse HTTP você pode colocar qualquer nome, tá? Eu não botei HTTP porque é isso, né, basicamente. Mas você pode botar outro nome se você quiser. Então vamos lá. Para a gente criar o nosso servidor, a gente vai referenciar o nosso servidor usando o const server para a gente poder modificar ele depois. Então a gente referencia ele para meio que criar um objeto, uma instância dele. E a gente vai usar a biblioteca HTTP e o método createServer para poder criar esse servidor. E se vocês lembram bem, um servidor ele é meio que um programa que vai esperar requisições. Ele vai ficar rodando e quando você acertar o URL da máquina naquela rota específica, ele vai fazer a lógica dele e te devolver uma resposta. Então vamos lá. A gente abre os parênteses aqui para a gente colocar os parâmetros dessa função. Vou abrir os parênteses de novo para a gente colocar o primeiro parâmetro. Você pode passar o mouse em cima para ver quais são os parâmetros. Tá um pouco meio estranho aqui, mas você vai ver. Primeiro, req_res, req de request e res de response, ou seja, request solicitação e res resposta. Isso aqui é um padrão usar o req e res, mas você pode colocar o nome que você quiser, porque isso aqui é o parâmetro da função que a gente vai colocar agora. Eu vou botar a setinha, um arrow function, e aqui a gente vai colocar toda a lógica do nosso programa. Por enquanto eu só vou botar res, para a gente referenciar a resposta, botar um end e escrever alguma coisa, botar funcionando. Esse res.end é basicamente o seguinte, a gente referencia a resposta para a gente poder escrever, e o .end funciona colocando a informação final nessa resposta. A gente pode escrever cabeçalhos, mas quando a gente quiser escrever o corpo da mensagem do HTTP, a gente coloca esse .end, que aí vai ser a mensagem final, que é o que a gente vai ver lá. Eu botei funcionando. Agora que a gente criou nosso servidor, a gente precisa fazer ele funcionar. Tem que deixar ele escutando alguma porta para a gente poder acionar ele. Então eu vou usar o comando server, que é referenciando o servidor que a gente criou aqui em cima. Server, vou até dar um zoom aqui. Assim, acho que tá bom. Deixa eu puxar aqui. Não, agora eu fiquei desacostumado. Vou deixar assim mesmo. Aí eu vou botar server.listen pra gente escutar. Botar a porta. E vou botar aqui a função de escutar. Basicamente um console log funcionando. Só pra gente saber que ele tá funcionando. Na porta 3000. Com isso, o nosso servidor básico está pronto. A gente pode rodar ele iniciando o terminal. É só puxar isso aqui para cima. Aqui também tem, né, terminal. Eu gosto de puxar para cima aqui. E aí você digita node para a gente abrir o executável e coloca o nome do arquivo, arquivo.js. Inclusive, se você não... Pessoal, percebi nessa parte da aula que eu não mostrei para vocês como faz a navegação de arquivos pelo terminal. É o seguinte, você vai abrir a sua pasta lá, usando aqui o Open Folder, e depois você vai criar um arquivo lá chamado arquivo.js ou o arquivo que você quiser. Você pode voltar uma pasta digitando cd ponto, você pode avançar colocando o nome da pasta. Se você não souber o que tem naquela pasta, você pode escrever dir para poder ver o que tem lá dentro.
e aqui só tem o arquivo .js. Você pode também criar uma pasta usando mkdir, que significa make dir, né? Make directory, fazer um diretório. E aí você pode colocar o nome aqui, e agora tem o teste ali, posso dar cd teste. E é isso, basicamente. Eu uso o Node, esse comando Node aqui, para usar o Node.js, basicamente, aqui, ó. Tem o Node.js, só que aí você pode usar pelo seu terminal, se tiver bem configuradozinho lá, tiver instalado direitinho, você pode usar aqui pelo terminal do VS Code mesmo. E aí eu coloco o Node e o nome do arquivo que está dentro da pasta aqui, ó, que eu tô dentro. E aí eu posso dar Enter, e isso vai fazer o arquivo rodar. Se tiver o Node, é bom você instalar. É só você vir aqui e digitar Node.js, e você abre, tem aqui para descarregar. Você pode usar o instalador, aqui está na versão 22.15. É bom você usar LTS, que significa Long Term Support, e ele tem suporte por um bom tempo, e muitas pessoas usam, então fica no 22.15, que é bom mesmo. Então posso fechar aqui, e assim, vamos testar o servidor, né? Deixa eu abrir de novo o LibreWolf, isso. Vamos lá. Aí a gente bota o endereço do servidor. Eu vou colocar localhost. O localhost, ele é um DNS para sua própria máquina. Quando você insere localhost, você está se referenciando ao IP 127.0.0.1. Então tanto um quanto o outro vai funcionar. É bom a gente colocar localhost, que já é o padrão, né? Então localhost 2.3000 para acessar a porta 3000. E aqui você pode ver que está funcionando. Posso abrir aqui o inspecionador de elementos, o inspetor de elementos, network, e vou dar refresh na página, e você pode ver aqui a requisição que a gente fez para o nosso servidor. E aí, beleza. Tá funcionando. Só que aí, como você bem lembra, a comunicação HTTP ela funciona com vários métodos. Tem método get, post, delete, put, options, head. E aqui só está tendo um get, independente de qual você tente usar, aqui só vai funcionar o get. Então a gente pode mudar isso, pegando o método do request. Como é que a gente faz? A gente usa o rec.method, e aqui a gente consegue pegar. E olha aqui, ó. Pode vir um get, pode vir um delete, todos. Então vamos fazer um if, uma lógica aqui, if. Se o request for um get, eu quero que ele printe um get, né? Vamos lá. Método get. Perfeito. Em qualquer outro caso, só printa que é um método aleatório. Vamos rodar aqui. Aqui, ó. Eita, saiu meio bugado por causa dos acentos. Inclusive, você pode ver. Opa, tenho que rerolar, né? Deu erro. E eu acho que eu já sei o porquê. Porque a gente usou dois ends, e só pode ter um end. E olha aqui o erro funcionando, para provar o conceito, né? Não foi falta de atenção, foi para provar o conceito, óbvio. Mentira, galera, falta de atenção mesmo. Mas beleza, para mostrar que funciona. Vou rolar aqui o servidor. E agora quando a gente entrar aqui vai ter o método get. E se você fizer um método post, você vai ver que ele vai funcionar. Eu vou fazer aqui só para mostrar para vocês. Essa ferramenta que eu estou usando aqui se chama Thunder Client. Você pode abrir aqui as extensões do VS Code e baixar. Só digitar Thunder Client, que ele vai aparecer aqui. Aqui Thunder Client. E é bem simples o uso dele. Você pode colocar aqui o método e o URL. Eu vou usar um post aqui. Você vai ver que a resposta é método aleatório. Qualquer um que eu coloque, método aleatório. Mas se for um get, vai dar método get. Então a gente está chegando em algum lugar. Agora a gente sabe puxar os métodos, né? O método get, post, delete, o que você quiser aqui. Vamos fazer diferente agora. A gente vai agora usar o esquema de rotas. Então vamos lá. Como é que funciona o esquema de rotas? Vou botar aqui if rec.url for igual. Vamos ver se for igual a home. Ele vai retornar home. Vou tirar o get aqui. Se não, ele vai retornar barra. A gente pode reiniciar o servidor. E se você ver aqui é barra. Mas se eu colocar barra home, ele dá home aqui. E é assim que a gente usa as rotas que eu mostrei pra vocês, a parada dos endpoints. Então por que a gente não usa o HTTP ao invés do Express?
O Express, ele vem com HTTP e o melhora bastante. Você pode ver o quão extenso é o código na esquerda com HTTP e na direita com Express. Em apenas 1, 2, 3, 4, 5 linhas, você já tem o Olá Mundo funcional. Com HTTP você tem que escrever um pouco mais. O Express ele vai ajudar a gente com essa geração de código por baixo dos panos. Muito mais rápido escrever com Express, além de que todo o código que foi escrito no Express ele foi testado por uma comunidade. Tem grande suporte na internet também. Então vale muito mais a pena a gente estar usando o Express. Pode usar outros também, tem o Nest.js, Fastify, mas eu acho que o Express é um bom pontapé, por causa do suporte e da facilidade de escrever código. A gente vai estar prosseguindo na próxima aula com os primeiros passos no Express e construir nossa API. É isso, pessoal. Obrigado por assistir. Qualquer dúvida é só chamar no Discord.